E aí, galera, tudo bem? Questão de número 13 na tela. O polinômio x à quarta mais x ao quadrado menos 2x mais 6 admite 1 mais i como raiz. Tá legal? Em que i ao quadrado é menos 1. O número de raízes reais desse polinômio é... Então, moçada, ele quer que a gente determine né, as raízes reais desse polinômio. Para isso, ele nos deu que 1 mais i, ou seja, um número complexo, é uma raiz desse polinômio. E toda questão que te oferecer, que te der um número complexo como raiz, você jamais poderá esquecer do teorema das raízes complexas. E o que diz o teorema das raízes complexas, moçada? Se o número complexo a mais bi é a raiz de uma equação polinomial de coeficientes reais, então o conjugado desse número complexo também será a raiz da mesma equação polinomial. E é disso que se trata o teorema das raízes complexas. Perfeito, galera? Então eu vou colocar essa informação aqui bonita para você. Se ele disse no enunciado que 1 mais i é uma raiz dessa equação polinomial. Qual equação polinomial? P de x igual a zero. Então a gente pode concluir, portanto, o conjugado de 1 mais i, que é 1 menos i, ele é também a raiz da mesma equação. Perfeito? Então você já encontrou desta equação do quarto grau duas raízes. E essas raízes, elas são complexas. Perfeito, galera? Bom, a partir daqui, nós temos duas possíveis soluções para esse problema. Eu vou optar por uma solução em específico, tá legal? Que solução que eu vou optar? Nós vamos aplicar nesta questão as famosas relações de Girard. Então, eu vou utilizar nesta solução as relações de Girard. Perfeito? Se você quiser que eu resolva essa mesma questão de uma outra maneira, por favor, coloque aí nos comentários desse vídeo. Fala assim, ó, eu quero a outra solução. Perfeito, galera? Tudo bem? Vamos utilizar aqui as relações de Girard. Perfeito? Então, para isso, para ficar bem organizada essa estrutura, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever a nossa equação polinomial, preferencialmente da maneira completa. Como assim completa? Você percebe que nesse polinômio dado pela questão, não temos o fator x ao cubo. Percebeu? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos completar esse polinômio colocando o fator x ao cubo associado ao coeficiente zero. Tá legal? Então é necessário que para a aplicação das relações de Girard e para você não errar, é necessário que a equação polinomial ela esteja completa. Tá legal? Tá aqui. E qual é o passo a passo dessas relações de Girard? Então, a primeira coisa que você vai fazer, sem fórmula, sem nada. Ao primeiro sinal, galera, tá aqui, ó, da equação polinomial, você sempre vai associar a este sinal o sinal negativo. Perfeito? E ao associar ao primeiro sinal da equação polinomial o sinal negativo, a todos os sinais que aparecerem, vocês vão fazer o quê? Vocês vão alternar os sinais. Então, ao primeiro eu sempre associo ao sinal negativo. E aos demais, conforme forem aparecendo, nós vamos associar esses sinais alternadamente. Esse é o primeiro passo para você aplicar de forma rápida e prática as relações de Girard. Perfeito, galera? Lembrando que esse primeiro coeficiente que aqui está, então esse primeiro coeficiente, ele é responsável pela soma das raízes uma a uma.
este coeficiente ele é responsável pela soma das raízes 2 a 2. Este coeficiente ele é responsável pela obtenção da soma das raízes 3 a 3. Legal? E finalmente, este coeficiente ele é responsável por obtermos a soma das raízes 4 a 4. Legal? E Anderson, o que significa a soma das raízes 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 ou 4 a 4? Então vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos supor que nesta equação polinomial nós tenhamos como raízes. Bom, Anderson, duas já foram apresentadas para nós. Então vamos lá. Então vou repetir essas raízes. 1 mais i e 1 menos i. Anderson, eu quero as outras duas. Então, por exemplo, eu vou chamá-las de m e n. Perfeito? Então eu tenho as raízes da nossa equação polinomial. 1 mais i, 1 menos i, m e n. Legal? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos obter as relações de Girard, tá? Para esta estrutura. Soma das raízes uma a uma. O que significa somar as raízes uma a uma? É somar as raízes conforme elas aparecem. Então tá aqui, ó, 1 mais i, perfeito, mais a outra raiz, que é 1 menos i. Vou somá-las uma a uma. E qual é o resultado dessa soma? Aqui, ó, esse coeficiente é responsável pela soma das raízes uma a uma. Então, olha para cá, ó, menos com mais, menos. 0 dividido pelo coeficiente dominante você vai pegar esse coeficiente e sempre dividir pelo coeficiente dominante. Então, vai dar 0 dividido por 1. Então, a soma das raízes pelas relações de Girard, essa soma corresponde a 0. E você já percebe que a unidade imaginária i menos a unidade imaginária i, isso vai ser igual a quanto? 0. Então, nós chegamos a uma informação importantíssima, galera, que a soma das raízes m com a raiz n, isso precisa ser igual a quanto? Isso precisa ser igual a 0. Legal? Tudo bem? Mas aqui você tem, ó, 1 mais 1, 2, correto? Então deixa eu colocar aqui, ó, mais 2 igual a 0. Portanto, passando o 2 para o outro lado, ele vai negativo. Nós temos que m mais n igual a menos 2. Ou seja, uma equação com duas variáveis. Você já fica desconfiado que você, ao encontrar uma outra equação com essas mesmas duas variáveis, que são as outras raízes que estamos buscando nessa equação, você resolve o sistema e você consegue obter essas raízes. Tá legal? E uma outra equação imediata que a gente pode tirar é nós determinarmos a soma das raízes 4 a 4. E isso nos vai dar, vai nos dar, né? Cruz credo. Isso vai nos dar o produto das raízes. Soma das raízes 4 a 4 é nós agruparmos essas raízes de 4 em 4. E só há um agrupamento dessas 4 possíveis, que é o próprio produto entre elas. Então eu vou colocar aqui, ó, uma raiz m, belezinha? Tá aqui, ó, m vezes n, que multiplica a outra raiz, que é 1 mais i, vezes a outra raiz, moçada, que é 1 menos i. Soma das raízes 4 a 4, produto das raízes, vai ser mais com mais 6 dividido pelo coeficiente dominante, que é 1. Isso vai dar 6. Perfeito? Então, nós vamos obter a seguinte expressão. A raiz m vezes a raiz n vezes. Aqui nós temos o produto da soma pela diferença, perfeito? Quadrado do primeiro, 1, menos o quadrado do segundo, que é i. Então vai ficar 1 ao quadrado menos i ao quadrado. Tu já sabe que i ao quadrado é menos 1, então isso aqui vai dar 1 mais 1, que vale quanto? 2. E isso daqui vai ser igual a 6. Faça essa continha aí desse produto, 1 mais i, 1 menos i, você vai ver que vai dar 2. E aí nós encontramos a outra equação com m e n. M vezes n é igual a quanto?
m vezes n igual a 3. E aí, ao resolvermos este sistema de equações, nós obtemos exatamente o quê? As raízes que estão faltando, m e n. E aí nós solucionamos esse problema. Então nós temos esse sistema aqui, ó, de forma organizada para que você entenda. Então, ó, m mais n corresponde a menos 2 e m vezes n é igual a quanto? Igual a 3. Então vamos à caça desse sistema. E para resolvê-lo, nós vamos aplicar o método da substituição. E em que consiste o método da substituição, moçada? Isolarmos em uma das equações uma das variáveis e substituí-la na outra equação. Então, dessa primeira equação, eu vou isolar o valor de n, por exemplo. Então, n é menos 2 menos m. E vou substituir o valor de m nessa expressão. Então, nós temos m que multiplica o n, que é menos 2 menos m. E isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 3. Legal, galera? Então, aplicando a propriedade distributiva, nós temos menos 2m menos m ao quadrado. E isso é igual a quanto? 3. Passando esses dois termos para o outro lado, nós vamos obter que m ao quadrado mais 2m mais 3, isso vai ser igual a quanto, moçada? 0. E ao resolvermos essa equação do segundo grau, nós vamos obter os dois possíveis valores de m, tá certo? Então, nós temos que delta vai ser quem? B ao quadrado, 4, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Isso vai dar 4 menos 12. E o delta deu um número o quê, moçadinha? Negativo. Perfeito isso? E sendo o delta negativo, todos os valores de m serão raízes complexas. Então, m terá raiz complexa, e ao substituirmos esta raiz complexa, m, no lugar desta substituição, nós vamos obter também um número complexo. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? M e n são raízes complexas. Perfeito, moçada? São raízes complexas. Então a gente percebe que esta equação polinomial dada por essa questão não possui raízes reais. Então eu tenho uma raiz complexa que é 1 mais i, a segunda raiz complexa é 1 menos i, e as outras duas raízes também serão complexas. Então nós não temos raízes reais. Então a resposta mais do que correta é, sem sombra de dúvida, a letra A. Letra A de quê? De aprovação em massa. Perfeito, moçada? Aí uma questão bem estruturada para você, coloca aí nos comentários se você quer que eu resolva de uma outra maneira essa questão. Perfeito, galera? Forte abraço e bons estudos!